No nosso último episódio marcámos encontro consigo e por isso mesmo estamos aqui para que nos próximos minutos juntos possamos estudar a Palavra de Deus e possamos descobrir mais coisas tão belas e tão necessárias à nossa vida espiritual. Contamos sempre com a presença do pastor Pedro Esteves, que nos ajuda nos comentários que precisamos e devemos fazer sobre as Epístolas aos Romanos. Estamos no capítulo 10, deixámos o capítulo 9, vamos iniciar aqui quase que, eu diria, a reta final. Ainda não estamos nesse campo, mas estamos quase a lá chegar. Pastor Pedro Esteves, obrigado mais uma vez por estares connosco. Nós iniciamos sempre com um sumário. Hoje o sumário é? Vamos estudar hoje o conceito de justiça própria. É um conceito também muito importante na mensagem da teologia de Paulo, particularmente agora ao iniciarmos o estudo do capítulo 10, e vamos perceber de que forma é que Cristo é o fim da lei, uma afirmação-chave, eventualmente polémica, mas nós vamos tentar perceber o que é isso de Cristo ser o fim da lei. Vamos abrir então a nossa Bíblia no capítulo 10 de Romanos. Vamos iniciar pelos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 4 podemos ler estas palavras. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muito bem, nós estamos aqui a ver uma passagem de Paulo, pelo aquilo que já estudámos até aqui, e já vamos no capítulo 10. Qual é a mensagem deste texto? Afinal de contas, ainda hoje corremos o risco de tentar, de alguma maneira, estabelecer justiça própria? Sim, não há dúvida que esse é um dos grandes riscos que a história tem revelado permanentemente na vida dos crentes. Ou seja, esta ideia, este esforço de procurar estabelecer justiça própria é alguma coisa que, embora até em extremos diferentes, está permanentemente como que uma porta de apelo na vida do crente. Cada vez, no fundo, o que é justiça própria é todo o momento ou toda a circunstância em que nós não confiamos plenamente em Jesus como sendo a única alternativa. De reconhecermos que Jesus é o único que é justo. E, portanto, isso implica, por um lado, que nós não somos, mas, por outro, que nós dependemos dele, que temos que caminhar com ele. Então, repara, nós poderíamos dizer aqui claramente que há como que duas faces de uma mesma moeda. Estamos a designar esta moeda como a da justiça própria. Por um lado, nós corremos o risco de não aceitar Jesus como Salvador, como muitos fazem, e, portanto, assumirmos-nos como os nossos próprios deuses e senhores da nossa vida. E, portanto, para a pessoa que toma esta atitude, seja por razões céticas, seja porque não quer o jugo, como Jesus dizia, o jugo de Cristo na sua vida, a pessoa faz-se o seu próprio juiz. E, portanto, poderíamos chamar a esta face da moeda o relativismo. Quer dizer, a vontade de Deus para mim, ou o que Deus quer, ou eu sou livre e autónomo. É tudo muito relativo, não é? Portanto, é tudo relativo. Esse relativismo torna a pessoa o seu próprio juiz. Mas, por outro lado, no outro extremo, nós temos pessoas que, sendo crentes naturalmente, estando até muito preocupadas, ainda até que genuinamente, com a sua salvação, mas tentam obtê-la através dos seus próprios esforços. E, portanto, embora estando num oposto, como dizíamos, a vida cristã destas pessoas vai se tornar o quê? Um esforço permanente por tentar fazer a coisa certa, de maneira a que Deus possa, se quisermos, aceitar-me. Então, estamos na mesma no campo da justiça própria. Mas já não é porque eu não queira Deus e queira ser autónomo, é porque eu quero apresentar-me a Deus em impecável. E, naturalmente, isto é, no fundo, o que nós chamamos de legalismo. Portanto, o relativismo total, tal como o legalismo total, são formas de justiça própria. E onde é que fica o equilíbrio? O equilíbrio, ele fica quando nós conseguimos reconhecer duas grandes verdades.
que devem estar permanentemente diante de nós e que são, no fundo, duas grandes verdades bíblicas, porque isso é o que nos importa aqui, porque isto é uma escola bíblica, não são duas verdades que nós aqui estamos a afirmar. Essas duas verdades são que nós temos que manter permanentemente diante de nós a consciência da santidade de Deus. Ou seja, de que Deus é santo significa que é um ser único, separado e que tudo que vem de Deus é perfeito. Por isso, a vontade de Deus é perfeita. A santidade de Deus, se estiver sempre diante de mim, eu reconheço que aquele é o caminho, aquela é a meta. Por outro lado, tem que estar sempre diante de mim a minha pecaminosidade. Quer dizer, a minha tendência natural para o pecado. O peso e a força que o pecado tem na minha vida. Eu tenho que ser consciente de que sou pecador. Portanto, se eu tiver consciência de que sou pecador e de que eu nunca estarei numa condição de me apresentar diante de Deus como sendo outra coisa, no fundo, Deus nunca vai olhar para mim e dizer assim, realmente, olha que homem maravilhoso, o pecado para este já não é nada. Eu diante de Deus sou um pecador, estou afastado dele. É a Bíblia que o diz. Não há um justo sequer. São como trapos de imundícia até as minhas tentativas de me apresentar de alguma maneira diante de Deus. Os profetas dizem que há um fosso que nos separa de Deus. Esse fosso é o pecado. Quer dizer, se eu estiver consciente disto, mas por outro lado consciente da soberania de Deus, esse Deus que é santo, que é justo, que é perfeito, que me chama à sua presença, o que vai acontecer é que eu não vou cair nem num lado nem no outro na ideia de justiça própria. Porque eu vou depender de Cristo, por um lado, por reconhecer que Ele é o único e é justo, e eu vou procurar estar em Cristo, mas vou procurar caminhar com Cristo em direção a essa norma de santidade. E aí nós conseguimos realmente fugir a esta armadilha que o apóstolo chama precisamente a tentativa de estabelecer justiça própria. E o que é que Paulo quer dizer quando ele fala que o fim da lei é Cristo? Agora podemos dedicar, de facto, aqui um minutinho ou dois na tentativa de explicar bem esta expressão, porque Paulo vai usá-la precisamente na sequência desta explicação, deste erro de tentar estabelecer justiça própria. Então, alguns pontos. Em primeiro lugar, nós sabemos que os judeus, a quem Jesus falou e com quem Jesus conviveu, mesmo muitos daqueles que até já próximos da Igreja Cristã, mas que vinham dessa herança, no fundo, na mentalidade judaica, o contexto era de que a justiça se obtinha através de uma obediência, se quisermos, escrupulosa à lei. Muito específica aos ditames da lei. Fosse a lei escrita por Moisés, revelada por Deus, fosse aquilo que os homens introduziram, por assim dizer, nessa lei. E, portanto, dentro deste contexto, a justiça, que este é o segundo ponto, a justiça em Cristo foi oferecida, de facto, mas a todos aqueles que fixassem a sua fé nele. Por isso é que esta justiça ela não vem de um escrupuloso cumprimento da lei, ela vem através de Cristo. Se repararmos, mesmo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que as pessoas tinham que escrupulosamente cumprir, mas que neste caso apontava claramente para Cristo. Então, nós entendemos que a expressão bíblica que diz que Cristo é o fim da lei, é que a lei leva-nos a Cristo e à sua justiça. E aqui é muito importante, sem ser necessário ser muito técnico, dizer que mesmo a palavra grega para fim da lei é uma expressão telos, que significa, pode ser traduzida por propósito, ou sentido ou objetivo. Quer dizer, Cristo é o propósito da lei. E aí nós compreendemos que afirmar Jesus ser o fim da lei, se significasse a abolição da lei, significaria que eu posso passar a matar. A lei diz não matarás. Claro. A lei diz não adulterarás ou não roubarás. Se Cristo ser o fim da lei fosse em termos de estatuto, quer dizer, agora já não preciso de obedecer, então esses ditames morais da lei tinham sido anulados. Ora, isso para qualquer pessoa não parece fazer qualquer sentido. Então, claro, o que nós percebemos é que Cristo é o propósito da lei. Então, quando eu olho para a lei, não como um fim, mas a lei como um propósito de me ajudar a ir a Cristo, então eu nunca tentarei estabelecer justiça própria. Já só temos tempo para ver o Aprende Fazendo, como é que colocamos isto em prática. Talvez pensemos, se alguma vez nos sentimos orgulhosos pelas coisas que fizemos ou alcançamos, este então é o tempo de reconhecermos que sem Cristo nada do que fazemos tem algum mérito. Por isso,
confiemos em Cristo. Fechamos aqui mais um episódio da Escola Bíblica. Foi muito bom termos estado consigo e porque gostamos tanto de estar consigo, voltamos já no nosso próximo episódio. Até lá.